quando nossos planos encontram o propósito de Deus. Antes de orarmos, quero compartilhar uma reflexão que pode tocar profundamente o seu coração. Ao longo da vida, é natural que façamos planos, criemos expectativas e sonhemos com um futuro que parece perfeito aos nossos olhos. Muitos de nós organizamos cada detalhe, traçamos caminhos e acreditamos que tudo acontecerá exatamente como imaginamos. Eu também já vivi assim, confiando plenamente nos meus próprios planos e esforços. Com o tempo, porém, aprendemos algo essencial. Nem todos os sonhos se realizam como esperamos. Algumas portas se fecham, alguns caminhos mudam e certas decepções parecem difíceis de suportar. No início, isso pode causar dor, frustração e até questionamentos profundos. Mas é justamente nesses momentos que Deus começa a nos ensinar algo maior. A palavra nos lembra em Provérbios 19:21 que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que prevalece. Essa verdade nos convida a soltar o controle e confiar que o plano de Deus é sempre mais alto, mais sábio e mais perfeito do que qualquer coisa que possamos imaginar. Mesmo quando não entendemos, Ele continua trabalhando. Confiar no propósito de Deus exige fé. Uma fé que não depende do que os olhos veem, mas da certeza de que Ele está no controle. É caminhar mesmo quando o caminho parece incerto. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram isso. Alguns resistiram à vontade de Deus e sofreram consequências. Outros confiaram e experimentaram livramento, crescimento e honra. Hoje, Deus nos chama a alinhar o nosso coração com o dele. Não apenas apresentar nossos planos, mas dizer, seja feita a tua vontade. Quando fazemos isso, descobrimos que o propósito de Deus não apenas nos guia, mas nos sustenta em todas as estações da vida. Que essa verdade prepare o nosso coração para a oração que vamos fazer juntos. Escreva Amém nos comentários se você deseja aprender a confiar mais nos planos de Deus do que nos seus próprios. Confiar mesmo quando não faz sentido. Confiar em Deus nem sempre é fácil, especialmente quando Ele nos pede para abrir mão do controle. O coração humano gosta de previsibilidade, de segurança e de respostas claras. Queremos saber o que vai acontecer, quando vai acontecer e como tudo vai se resolver. Mas a fé verdadeira começa exatamente onde a lógica humana termina. Na Bíblia, vemos homens e mulheres que enfrentaram decisões que não faziam sentido algum aos olhos naturais. Pense no povo de Israel caminhando ao redor das muralhas de Jericó. Marchar em silêncio dia após dia parecia algo sem propósito. Entretanto, quando obedeceram à direção de Deus, as muralhas caíram. Aquilo que parecia impossível se tornou testemunho do poder divino. Isso nos ensina que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Às vezes, Ele nos pede para esperar quando queremos correr, ou para avançar quando tudo parece inseguro. Nesses momentos, nossa fé é provada. Não porque Deus precise saber se confiamos nele, mas porque nós precisamos aprender a confiar. Há situações na vida em que tudo parece travado. Relacionamentos, saúde, finanças ou decisões importantes. Nessas horas, o inimigo tenta plantar dúvidas, medo e desânimo. Mas a palavra nos lembra que nada é impossível para Deus. Aquilo que parece perdido pode ser restaurado. O que parece sem saída pode se tornar um novo começo. Confiar em Deus é acreditar que Ele está trabalhando mesmo quando não vemos. É descansar sabendo que Ele não falha, não se atrasa e nunca abandona os seus filhos. Quando escolhemos confiar, permitimos que o agir sobrenatural de Deus se manifeste em nossa história. Que o seu coração esteja aberto para entregar o controle e permitir que Deus conduza cada passo do seu caminho. Se essa mensagem falou com você, escreva Glória a Deus nos comentários e declare sua confiança nele. Deus age além do impossível. Ao longo das Escrituras, Deus se revela como aquele que ultrapassa todos os limites humanos. Onde o homem enxerga fim,
Deus enxerga começo. Onde a lógica declara a derrota, o céu libera propósito. Muitas vezes, somos confrontados com situações que fogem completamente da nossa capacidade de resolver. E é justamente nesses momentos que o poder de Deus se manifesta de forma mais clara. A palavra nos lembra que nada é impossível para Deus. Ele abriu o Mar Vermelho quando não havia rota de fuga. Ele fez brotar vida onde havia esterilidade. Sara gerou um filho quando o tempo natural já havia passado. Maria concebeu pelo Espírito Santo quando tudo dizia que não poderia acontecer. Esses milagres não foram apenas atos extraordinários, mas sinais de que Deus não está limitado às leis naturais. O mesmo Deus que operou no passado continua agindo hoje. Ele ainda transforma diagnósticos, restaura famílias, abre portas onde ninguém mais vê possibilidade. O problema é que, muitas vezes, esperamos que Deus haja de acordo com nossa expectativa, quando Ele deseja agir de acordo com o propósito eterno dele. Quando enfrentamos o impossível, somos convidados a escolher entre o medo e a fé. O medo paralisa, rouba a esperança e nos faz olhar apenas para o tamanho do problema. A fé, por outro lado, nos faz olhar para o tamanho de Deus. Mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, ela é suficiente para mover montanhas. Talvez você esteja vivendo uma situação que parece não ter solução. Talvez as circunstâncias estejam dizendo que acabou, mas Deus ainda escreve histórias de redenção. Ele ainda levanta, cura, restaura e transforma. O impossível é apenas o cenário perfeito para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você crê que Deus pode agir na sua situação, escreva "Eu creio" nos comentários e declare sua fé. Entregar o controle e confiar. Existe um momento decisivo na caminhada de fé em que somos confrontados com uma escolha difícil: continuar tentando controlar tudo ou entregar completamente nas mãos de Deus. Confiar de verdade não é apenas acreditar que Ele pode agir, mas aceitar que Ele sabe exatamente quando e como agir. Entregar o controle exige humildade. Significa reconhecer que nossa visão é limitada, que nossos planos não contemplam o todo e que muitas vezes insistimos em caminhos que Deus já pediu para deixarmos. A dificuldade não está em Deus agir, mas em nós soltarmos aquilo que achamos que nos dá segurança. A Bíblia nos mostra exemplos claros disso. Jonas tentou fugir do propósito de Deus e acabou enfrentando consequências dolorosas. Já José, mesmo traído, esquecido e injustiçado, permaneceu fiel. Ele não entendia o processo, mas confiava no propósito. No tempo certo, Deus o levantou e transformou dor em testemunho. Quando entregamos o controle, algo poderoso acontece dentro de nós. A ansiedade perde força, o medo já não domina. A alma encontra descanso porque entende que não está mais carregando um peso que nunca foi feito para suportar sozinha. Confiar não significa a ausência de luta, mas certeza de companhia. Deus não promete um caminho sem desafios, mas garante sua presença em cada passo. Ele caminha conosco no vale, nos sustenta na espera e nos fortalece na batalha. Talvez hoje Deus esteja te convidando a soltar aquilo que você vem segurando com tanta força: um plano, uma expectativa, uma dor antiga. Entregar não é perder. Entregar é permitir que Deus faça algo maior do que você jamais poderia imaginar. Se você decide hoje entregar o controle nas mãos de Deus, escreva "Eu confio" nos comentários como um ato de fé. Nada é impossível para Deus. Chegamos ao ponto mais profundo desta reflexão. Reconhecer que, para Deus, não existem limites. Aquilo que para nós parece impossível é apenas o começo de um milagre nas mãos dele. As Escrituras afirmam com clareza: nada é impossível para Deus. Essa verdade precisa descer da mente para o coração. Ao longo da Bíblia, Deus se revela como aquele que rompe o impossível. Ele abriu o Mar Vermelho quando não havia saída. Ele deu um filho a Sara quando o tempo humano já havia acabado. Ele fez nascer esperança onde só existia esterilidade. E o maior de todos os milagres,
enviou Jesus Cristo para vencer o pecado e a morte, oferecendo vida eterna a todos que creem. Jesus continua sendo o mesmo hoje. Ele acalma tempestades, restaura corações quebrados, cura feridas profundas e devolve propósito a quem se sente perdido. Nenhuma dor é grande demais. Nenhuma situação está fora do seu alcance. Nenhuma lágrima passa despercebida aos seus olhos. Talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa, algo que ninguém vê, mas que pesa todos os dias. Deus vê, Deus sabe e Deus age. Mesmo quando o céu parece silencioso, Ele está trabalhando. Mesmo quando você não entende, Ele continua fiel. Agora, feche seus olhos por um instante e permita que essa oração seja feita do fundo do seu coração. Pai eterno, eu reconheço que preciso de Ti. Entrego meus medos, minhas dúvidas, meus planos e minhas feridas em Tuas mãos. Eu confio no Teu propósito, mesmo quando não compreendo o processo. Restaura o que foi quebrado, cura o que dói, fortaleça minha fé e guia meus passos. Que a minha vida esteja alinhada à Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários e declare sua fé. E se você precisa de uma oração específica, deixe seu pedido. Nós estaremos orando por você.